Qual é o milagre da educação em Sobral, alardeado por Ciro Gomes? Talvez não exista milagre nenhum, e aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso. A Rede Municipal de Ensino de Sobral, no Ceará, se tornou referência para todo o Brasil ao alcançar a liderança no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, medido pelo Ministério da Educação. A cidade possui os melhores índices educacionais do Ceará e do Brasil no ensino fundamental, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Em um período de 10 anos, a cidade saiu da nota 4 em 2007 para 9,1 em 2017, nos anos iniciais do ensino fundamental. Afinal, qual o segredo por trás do modelo que Ciro Gomes quer levar para todo o país? Em um trabalho de 2 anos de investigação, o jornalista sobralense Wellington Macedo chegou a uma conclusão. Os números só podem ser uma fraude. Depoimentos de ex-alunos, pais e professores atestam que as avaliações feitas pelo MEC em Sobral são fraudadas. Em parceria com Wellington Macedo, o Spotniks publica agora a reportagem Educação do Mal. E quando chegava na época das provas externas, eles nos colocavam no lugar de outros alunos que tinham um rendimento baixo, bem baixo mesmo, para que a nota da sala deles e não da minha melhorasse. Na escola da prefeitura, no município, funciona assim, com melhor nota, né? Melhor a porcentagem geral da escola, mais verbas eles recebem. Então, isso tudo eu me sinto totalmente usado e explorado, né? Como a cidade de Sobral, no interior do Ceará, se tornou a maior fraude da educação no Brasil. A direção da escola usa os alunos de bom desempenho para fazer prova no lugar dos colegas. Isso acontece. Isso acontece. E isso acontece todos os anos. Com o consentimento da direção. Com o consentimento da direção. Em todas as escolas em que eu trabalhei, existia esse processo. Desde que série os professores já te aliciam para preencher prova no lugar dos teus colegas de baixo rendimento? No quinto, desde o quinto. Da quinta série. Quem era a professora que ajudou ele a escrever a prova, para preencher a prova? A Adeliane. Era professora de quê? Português. Ele fechou as duas. Ele fechou as duas provas, 10, com a ajuda da professora. No Emílio Sendim, Caique e em outras escolas, as crianças recebem o gabarito da prova antes de entrar em sala. Teve prova que eles já sabiam quais eram as questões. Todo mundo já sabia já as respostas. Quem foi que passou as questões e orientou eles? Os professores. Como é que vocês entendem a resposta que a professora dá? Ela usa, tipo o cabelo é a letra C, o anel ela era a letra A, o dedo era a letra D, a boca era a letra B. Quem fazia a resposta, a avaliadora ou a professora da escola? A professora. De que o nome? Era Daiane. Os depoimentos e evidências coletados por Wellington Macedo ajudam a explicar um fenômeno que poucas pessoas conseguiam explicar no campo educacional. Como a Rede Estadual de Ensino do Ceará conseguiu estragar completamente a primeira geração de ouro da Rede Municipal de Sobral. No Brasil, os entes federativos dividem as responsabilidades pela educação. Os municípios devem se concentrar principalmente no ensino infantil e no ensino fundamental. O governo do estado tem como principal tarefa a gestão do ensino médio, podendo oferecer também matrículas nos anos finais do ensino fundamental. Já o governo federal deve se concentrar principalmente no ensino superior. Em 2009, as escolas municipais levaram Sobral à primeira posição do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental no Ceará, com nota 6,6, bem acima da meta de 4,4 que havia sido traçada para aquele ano. Em 2013, essa mesma geração levou Sobral a ter a melhor rede municipal do Ceará também nos anos finais do ensino fundamental, com nota 5,8. Em 2016, a geração de 2009 foi a primeira a concluir o ensino médio, dessa vez nas escolas do governo estadual de Camilo Santana, do PT. Naquele ano, as escolas estaduais de Sobral passaram bem longe das primeiras posições no Enem. Com uma média geral de 480,8 pontos, os alunos que concluíram o ensino médio nas escolas públicas de Sobral ficaram apenas na 45ª posição no Exame Nacional do Ensino Médio. Considerando apenas a média em português e matemática, a situação melhora um pouquinho. Com uma média de 477,8 pontos, alunos de Sobral chegaram à 26ª posição no Ceará. Essa é a mesma geração que liderou o IDEB em 2009. Você vai conhecer a história de um adolescente que perdeu a oportunidade
de estudar numa das melhores escolas particulares de Sobral, porque era usado para substituir colegas de baixo rendimento nas provas externas. Isso foi uns 4 vezes que era nas provas semestrais, são 2 provas por ano, aí foram nesses 2 anos. Aí eu fiz as 3 provas, 2 no 7º e 1 no 8º. Quando eles chamaram para fazer a segunda, eu não quis mais, não aceitei. E quando eu contestei, eles disseram que iam tirar pontos meus. Aí eu percebi que eles, obrigavam a gente por uma coisa que a gente não tinha obrigação de fazer, atrapalhavam o meu estudo. Teve uma prova, né, pra ir pro Luciano Feijão, né, essas coisas. E a direção do colégio não deixou ele fazer essa prova porque não queria perder um aluno bom, porque se tirasse ele e outros, como era que ia render? O diretor ou a diretora não concede. Porque não quer perder aquele aluno, porque aquele aluno é um aluno de referência e que pode fazer outros que não são referência serem. Nós conversamos com alunos do ensino fundamental das escolas Emílio Sendim e José da Mata. E agora você vai entender por que o ensino médio está chegando ao fundo do poço no Brasil. Aí eles pediam pro pessoal, da manhã ir pra tarde fazer, dizendo que ia dar ponto, prometendo bicicleta, prometia tablet. E você já recebeu pesca da professora? Já. Conta pra mim como é que foi. Era a diretora, no José da Mata. Elas pegavam, elas deixavam uma brechinha aberta, aí pegava, pedia pra eu virar a prova, aí ela lia a questão, aí falava a resposta pra mim, eu marcava e pedia pra eu ir passando pros outros. A fiscal avaliadora não via? Não, porque a professora, a coordenadora pedia pros outros ficar distraindo enquanto ela me falava as coisas. Quem era que orientava vocês a ficarem trocando de prova? A professora. Ela dava um papelzinho pequeno e a gente botava aqui debaixo da perna. Aí quando a avaliadora se virava, a gente anotava, a questão é B, A2, A, D, essas coisas, a gente anotava, aí dava pra ela passar pessoal de tarde. A vaidade e a ganância pelo poder não perdoa nem as crianças especiais. Além de forjar laudos médicos, elas são substituídas por alunos que fecham provas nas avaliações externas do INEP. Uma menina e um menino especial, aí eu ajudava eles dois. Às vezes, quando dava, eu trocava a minha prova com eles. Aí fazia a deles, aí depois ela me dava a minha e eu continuava a minha. Eles simulavam as notas, só podia ser. Porque como ele não faz uma prova, não, seu menino, ele não sabe ler o próprio nome. O próprio nome ele não sabe ler. Ele tem um laudo de autismo, doutor Emanuel deu. Desde 2014 que eu tenho, em 2016 já tirei outro laudo. Se você pensa que a organização criminosa que frauda as avaliações externas atua somente em Sobral, se enganou. O esquema criminoso se espalhou desde 2007 por todo o estado do Ceará. Secretários de educação, diretores de escolas e professores, além de servidores públicos, estão por trás da maior fraude da educação do Brasil. Além do resultado na Prova Brasil, o cálculo do IDEB leva em conta também o chamado indicador de rendimento, determinado pela taxa de aprovação dos alunos. Quanto menor a reprovação, melhores as notas no IDEB. Sobral, Coreaú e Itapajé são exemplos do abuso sofrido por crianças e adolescentes para maquiar o resultado do Índice de Avaliação da Educação do Ceará e usar o resultado para benefício político. Em maio passado, o governo do Ceará afastou o delegado André Firmino de Itapajé depois que ele e sua equipe desencadearam a Operação Educação do Mal. O inquérito policial investigava denúncias de manipulação de notas nas escolas. O secretário de Educação de Itapajé e outros 3 servidores foram indiciados. Os servidores são acusados de entrar no Sistema Integrado de Educação e adulterar as notas de centenas de crianças e adolescentes do ensino fundamental. Todos os ouvidos dizem, doutor, abrange mais escolas, porque essa determinação de não ser reprovado ninguém foi dada em reunião com todos os diretores das escolas do município. Já em Coreaú, 300 laudos médicos atestam crianças com problemas mentais. Há suspeitas de que pelo menos 50% desses laudos sejam falsos. O caso já está sendo levado ao Ministério Público.
Alguém da escola lhe procurou avisando que a criança ia ser levada para fazer um exame médico? Não, não procuraram. Não me procuraram de jeito nenhum. Eu descobri depois que ele trocou de colégio. Eu não sabia desse laudo do menino. Os coleguinhas dele descobriram, né? Aí começaram a chamar o menino de doido. Aí o menino chegava em casa chorando, dizendo que os coleguinhas chamavam ele de doido, não aguentava mais. Eu peguei e fui atrás, né, da psicóloga. Aí ela pegou, conversou com a criança e tudo, aí deu, dizendo que a criança é normal. Segundo sua professora, o comportamento dele não tem nenhuma alteração e ele convive socialmente perfeitamente com todos os coleguinhas de sala. O secretário municipal de Educação de Coreaú não quis falar sobre o assunto, mas ele adiantou que as crianças de baixo desempenho escolar eram criminosamente laudadas com o objetivo de maquiar o resultado das avaliações externas. Numa conversa de aplicativo, o ex-diretor da escola Vilebaldo Aguiar, em Coreaú, afirma que não vai permitir a reprovação de 121 alunos da escola e é rebatido pelos colegas professores. Para mim é tudo uma farsa. Só tem um título que é como se fosse um livro de capa bonita e por dentro fosse horroroso.